Boa tarde, meu nome é Letícia, eu trabalho na ENSP, na vice-direção de pesquisa, e eu sou farmacêutica e sou educadora em saúde. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre fitoterapia e plantas medicinais. A gente já conversou sobre meditação, agora a nossa conversa é sobre fitoterapia e plantas medicinais. Mais uma forma da gente se cuidar, né? Então, hoje a gente vai ver o que é a planta medicinal, o que é fitoterapia e o que são medicamentos fitoterápicos. A gente vai ver algumas preparações fitoterápicas, algumas formas de preparar, né, os medicamentos. E a gente vai ver algumas receitinhas de cada forma de preparação. A gente vai ver quais os medicamentos que o SUS oferece, né, quais os medicamentos fitoterápicos são oferecidos no SUS, e os cuidados no uso das plantas medicinais, porque parece uma inocente planta, mas a gente tem que ter cuidado no uso delas. E, no final, vou colocar uns links úteis, algumas aulas que tem no YouTube e um livro também, para vocês terem uma fonte de consulta quando vocês precisarem. Então, o que é o uso de plantas medicinais? É a planta que a gente usa em casa, faz um chazinho, faz uma receitinha, para aliviar algum sintoma ou até tratar uma doença, né? A fitoterapia já é o uso dessas plantas medicinais de maneira industrial. Então, tem estudos farmacológicos, toxicológicos, esses estudos comprovam a ação dessa planta, avaliam a toxicidade, a segurança da planta. Como eu falei, muitas vezes não é só uma plantinha, né? É um complexo de fitoquímicos, de substâncias, de nutrientes que tem aquela planta. A planta é um complexo. Então, esse fitoterápico ele é produzido e segue um rígido processo de fabricação. Então, o fitoterápico é o quê? É o medicamento cuja matéria-prima é exclusivamente vegetal. Então, a gente consegue encontrar fitoterápicos nas farmácias, né? Quando você vai lá e pede uma alcachofra na farmácia, é um fitoterápico. Então, assim, a gente pode usar várias partes da planta, né? Pode usar o caule, a raiz, as folhas, as flores. Cada parte da planta, dependendo da planta, tem um princípio ativo mais disponível. Tem O que é um princípio ativo? É a parte da planta que tem aquela ação para tratar aquele sintoma ou aquela doença, né? Então, às vezes, esse princípio ativo, né? Essa substância que vai tratar o seu sintoma, às vezes ele está no caule, às vezes ele está na raiz, às vezes ele está nas folhas e às vezes ele está nas flores. E ainda tem outras questões em relação a isso, né? Muitas vezes, para você ter uma planta com bastante princípio ativo disponível, né? Você precisa colher essa planta à noite, por exemplo, ou nas primeiras horas da manhã, ou no inverno. Então, assim, a colheita da planta é importante, o solo da planta é importante. Então, quando a gente fabrica um fitoterápico, tudo isso é levado em consideração, né? A espécie da planta, exatamente, é levado em consideração o solo onde aquela planta tá crescendo, é levada a forma de cultivo, que tipo não é agrotóxicos, mas que tipo de adubo aquela planta está levando, né? Então, que água está regando aquela planta, tudo isso influencia na saúde da planta, na disponibilidade do princípio ativo, enfim, numa planta assim, ótima para fabricar um medicamento com todos os benefícios, né, que ele vai trazer para quem o tomar. Então, eu escolhi trazer aqui para vocês
as principais tipos de preparações fitoterápicas, né? Eu procurei focar mais nas coisas práticas das plantas medicinais. Então, a gente tem infusão, eu vou falar sobre cada uma detalhadamente. Decocção, o suco fresco, o cataplasma, a maceração ou infusão fria, xarope, óleo medicamentoso, óleo medicinal e a tintura vegetal. O que é a infusão? É o chá que a gente faz em casa. Então, assim, para fazer chá, a gente tem duas formas de fazer chá. Ou por infusão, ou por decocção. Vou falar no próximo slide. Na infusão, quando a planta é mais sensível, por exemplo, é uma folha ou uma flor, a gente não ferve a flor e a folha junto com a água, porque a gente degrada os princípios ativos, degrada aquela folha, e aí quando você vai tomar o chá, tem pouco princípio ativo ali. Então você coloca a erva num recipiente de preferência de vidro ou de inox, coloca a planta lá dentro, pica ela um pouquinho e coloca a água sobre ela e deixa tampada de 5 a 10 minutos e depois você consome o chá. Por que em recipiente de vidro ou de inox? O plástico, alguns de vocês devem saber disso, libera algumas substâncias quando em contato com água quente. Então, na verdade, você está tomando chá para se tratar, mas, na verdade, você está se intoxicando com os produtos que aquele plástico libera ali em contato com aquela água quente. Então, em geral, o chá em infusão deve ser feito com 1 colher de sopa da erva fresca ou 1 colher de chá da erva seca para cada 100 ml de água. E após o chá ter sido feito, né, a infusão ter sido feita, a gente recomenda que seja ingerida em 24 horas. Quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido, menos aquela planta sofre uma degradação e vai perdendo a atividade dela. Então, mais efeito ela faz se você a ingerir mais rápido. Botei aqui um exemplo de um chá de camomila, que a gente faz por infusão, porque a camomila é uma flor. E quais são as propriedades da camomila? Ela diminui a ansiedade, ela é digestiva, ela combate os gases intestinais, também é antisséptica, é boa para insônia e alivia a cólica do aparelho digestivo, inclusive dos bebês. Tem uma contraindicação, gestante não pode tomar camomila. Então, é importante a gente prestar atenção nas contraindicações. Eu vou falar mais disso depois. Por exemplo, a camomila. Parece uma planta inocente, né? Todo mundo toma, vende em qualquer lugar, mas gestante não pode tomar, né? Então, é bom ter cuidado, é bom ter esse cuidado, principalmente gestante e criança. Quando for pensar em tomar um chá, vai procurar ver se a planta é segura para gestante, ver se é segura para um bebê, né? Não sai tomando chá só porque é natural, né? Tem algumas condições para tomar, tem que prestar atenção nisso. Então, o chá por decocção, quando você faz o chá por decocção, você usa mais a decocção para casca, raiz, semente, rizoma. Rizoma é um caule subterrâneo, que é o gengibre e a cúrcuma, né? São rizomas. E frutos. Então, assim, essas partes da planta são mais duras, então você ferve junto com a água por 5 a 30 minutos. Eu costumo ferver por 10 minutos no máximo, não passo de 10 minutos. Então, você adiciona 1 parte da planta e 8 partes de água, no caso de caule ou rizoma, no caso de um chá de gengibre, por exemplo, e 1 parte da planta e 16 partes de água, se for uma raiz ou uma semente. Se você perceber que por exemplo, uma semente de sucupira, que é muito usada para artrite, artrose,
aí já é uma parte da planta com 16 partes de água para conseguir extrair aquele princípio ativo ali. E talvez tenha que ferver por mais tempo, né? Também, quanto mais rápido você beber, mais disponibilidade ali de princípio ativo você vai ter. Aqui é uma receitinha de um chá que pode ser feito por decocção de casca de laranja e cravo da Índia. Esse chá, ele é bom para colesterol alto, ácido úrico alto, enxaqueca alta. Assim, cuidar com a dose que vai tomar desse chá, não tem problema tomar, mas não ficar tomando muita quantidade nem por muito tempo, tá? Uma outra forma de fazer chá, que a gente não conhece como chá, é fazer o suco fresco da planta, né? Você tritura a planta sem adicionar água, coa aquela aguinha da planta que você triturou fresca e toma. Então, a dose para um suco fresco é de 10 a 20 ml, 2 a 3 vezes ao dia. Depende da planta, enfim, depende de uma série de fatores. Nessa preparação do suco, a gente tem uma vantagem. Como a planta não foi aquecida, né, ela tem uma preservação aí dos nutrientes, das propriedades. Então, por exemplo, se você quer fazer tomar salsa, a salsa é uma planta que você, triturando, ela solta uma água, ela tem um pouco de água dentro dela, o aipo também. Então, se você amassar e coar e tomar aquela água, você vai ter mais nutriente, mais princípio ativo do que se fizer um chá. Então, sempre é melhor tomar o suco fresco ou a maceração, que eu também vou falar depois, que também a planta não é aquecida no processo. Aqui a ideia, um exemplo, né, de suco fresco é o suco fresco de aloe vera. Então, a aloe vera é a babosa, né? Muitos de vocês devem conhecer. Então, a babosa, ela tem inúmeras propriedades, mas ela também tem inúmeras contraindicações. Então, não é uma planta que possa ser tomada por qualquer pessoa, nem por muito tempo, nem numa dose alta, né? Então, assim, a babosa, você colhe a folha, deixa ela em pé para sair um líquido amarelo, ela tem uma resina. Quanto mais nova a folha, mais resina ela tem. Quanto mais antiga a folha, menos resina. Então, espera sair um líquido amarelo. Depois você descasca a parte verde e ela vai ter um gel dentro. Aquele gel, você pode bater o gel. Pode tomar, mas a dose é controlada. Não é para sair tomando. Mas você pode usar na pele para queimadura, feridas e herpes. Né? Inclusive para ferida aberta, ela é um excelente cicatrizante. Cicatriza a tua ferida bem rápido. Cataplasma e emplasto. Então, essa forma de preparo, você faz um macerado quente ou frio de plantas, né? Então, assim, amassa a planta e você pode colocar essa planta direto sobre a pele, pode colocar, distribuir em 2 panos fininhos e deixar no local. Pode, isso se a erva for fresca, tá? Pode fazer isso. Pode misturar, por exemplo, com um inhame, que dá um corpo, né, no teu cataplasma, no teu emplasto, colocar sobre a pele ou sobre o pano. E se a erva for seca, precisa preparar a decocção, como eu já falei antes, né, que é aquele chá que ferve junto, ou infusão também pode ser. E aí, naquele chá que você obteve, mistura a farinha até virar uma pasta. E aí, depois você pode ou colocar a pasta sobre a pele, ou
colocar entre 2 panos finos e aplicar no local. Uma sugestão de um cataplasma anti-inflamatório é com gengibre. Eu uso bastante gengibre com inhame e coloco sobre a pele. Vê antes se a sua pele é sensível ao gengibre. Então, aplica numa parte assim mais sensível da sua pele, que não pegue muito sol. Vê se vai ter alguma reação. Se não tiver nenhuma reação, pode colocar numa dor de joelho, numa contusão. É excelente. Aqui é a maceração ou infusão fria. Então, pila a planta, amassa a planta toda, como está aí na foto, e coloca de molho em água fria, de 10 a 24 horas. Depois você toma aquela água e as propriedades estão na água. Então, esse método também é aquele que tem uma vantagem de ser frio, né, de não levar aquecimento. Então, conserva os sais minerais e as vitaminas das plantas. E a sugestão aqui é um macerado de boldo. O boldo, ele é hepatoprotetor, ou seja, ele protege o fígado. Então, ele ajuda o fígado a se recuperar. Por exemplo, quando você come muita coisa e aí sobrecarrega o fígado, ou precisa tomar muito medicamento, ou muito álcool, né? Uma ressaca, o boldo é excelente. E aí tem a receitinha aqui para fazer o macerado, a quantidade de horas, né? Tem a quantidade de água, que é uma parte da planta para 6 partes de água, e deixa por 8 horas. Aqui fala 10 a 24 horas. Eu acho que 8 horas é suficiente, por exemplo, para um boldo. Outra forma de preparar um fitoterápico é um xarope. Então, o xarope, ele vai levar ao aquecimento. Então, você pode preparar um chá por infusão, por decocção, por maceração, dependendo da planta que você vai usar e dependendo de como a planta está, se ela está seca, se ela está fresca. Então, você vai obter aquele macerado de planta, o macerado, a decocção, a infusão. Vai colocar toda essa mistura numa panela de vidro ou aço inox e vai adicionar açúcar. Vai mexer até dar o ponto, mais ou menos um ponto de mel. Então, espere esfriar. Não esqueçam, cada vez que você preparar, por exemplo, um xarope, que é uma coisa que dura 1 ano, não esqueçam de colocar um rótulo, de dizer que ervas tem ali, que dia que você fez, se você fez com açúcar mascavo, com açúcar refinado. Então, não esqueçam de fazer isso. É importante, porque depois você vai achar aquele vidrinho ali e não vai saber o que era aquilo, né? E outra coisa importante, se puder acondicionar num frasco âmbar, que é um frasco marrom ou escuro, é melhor. Menos aquele medicamento vai oxidar, menos você vai perder aí, os princípios ativos durante o tempo que você guardar o produto. Aqui é uma sugestão de um xarope antigripal, né? Que aí você vai pegar todas essas plantas nesses pesos, né, de cada uma, vai fazer a decocção. Se você quiser, a maior parte daqui metade é decocção, a outra parte é infusão. Favaco, hortelã e alcaçuz é infusão. Cravo da Índia, canela, açafrão e gengibre são decocção. Então, se você quiser fazer 2 separados, tudo bem, mas também se quiser juntar tudo e fazer, também vai dar certo. Tá? O óleo medicamentoso. No óleo, você usa um óleo vegetal, gergelim, coco ou óleo de rícino. E aí você associa a decocção das plantas medicinais. Então, no xarope você adicionou açúcar, no óleo medicamentoso você adiciona um óleo.
E aí você usa uma parte de óleo para 4 partes de suco fresco. Também vai para a panela. Lembrem-se, sempre que levar um medicamento para o fogo numa panela, escolham uma panela de inox, ou uma panela de vidro, ou uma panela de cerâmica, que são panelas que não desprendem nenhuma toxina. Por exemplo, a panela de alumínio, você vai ter alumínio na sua formulação. O alumínio é um metal pesado que se deposita no corpo e que nem sempre a gente consegue, o nosso corpo está preparado para tirar aquele alumínio do corpo. Então, é importante escolher também os utensílios dentro do possível, claro. Então, a gente vai colocar o óleo e o suco fresco na panela, vai mexer até que essa água, né, a água do suco fresco, da decocção das plantas, seja evaporada. Como a gente vê se a água foi totalmente evaporada? A gente coloca um papel, molha um papel, acende o papel. Se crepitar, ainda tem água. Se só queimar, como se fosse a chama de uma vela, não tem mais água. Então, essa preparação está pronta e pode ser guardada, e aí vai durar 1 ano e meio. Se ficar com água, ela vai durar menos tempo. Por isso que a gente precisa tirar a água toda. A água é um meio de cultura ali para crescer alguma bactéria, crescer algum fungo, enfim, estragar a sua preparação. Aqui tem um exemplo de óleo medicado para bronquite, que a gente faz com alfavá, hortelã, óleo de coco, óleo de gergelim, tanto faz. Para bronquite, eu prefiro o óleo de gergelim. O óleo de coco esfria, tem uma coisa de uma potência fria, e o óleo de gergelim, ele é mais quente. Então, acho que para bronquite o gergelim é um pouco melhor. E aí, nessa preparação, você vai adicionar a cânfora no final, porque a cânfora é diferente. A cânfora, você consegue comprar ela, não sei se vocês conhecem, né? São uns quadradinhos assim, e eles dissolvem na preparação. Então, depois de preparado, você pode adicionar a cânfora de novo. Colocar num frasco esterilizado, rotular, armazenar em local escuro e seco. Outra coisa importante que eu esqueci de falar. Como é que você esteriliza um frasco de vidro? Você pode usar qualquer frasco que você... de azeitona, não tem problema. Se bem que o de azeitona é transparente, mas tudo bem. Como é que você esteriliza? Ferve o frasco por 15 minutos. Coloca ele para ferver, deixa ferver. Depois que a água ferver, mais 15 minutos e o seu frasco está esterilizado. Tá? Cuidado quando for colocar para esterilizar, não coloquem o vidro na vertical dentro da panela, porque o fundo estoura. Eu já fiz isso. Tá? Então, coloca ele deitado e aí deixa ferver 15 minutos. Uma outra forma de preparação é o óleo medicinal. E aí, essa preparação, ela não vai ao fogo também. Então, tritura a planta, cobre com óleo, aqui 10% da planta, 90% do óleo escolhido. Esse aqui pode, inclusive, ser pode ser azeite, né, óleo de oliva. Pode ser óleo de girassol, óleo de coco, óleo de rícino. E aí você macera a planta, coloca o óleo no frasco esterilizado. Cada preparação dessa é bom esterilizar o frasco, né, para a gente não ter interferente de fungo, de bactéria, enfim. E aí deixa macerando por 14, 21 dias num local escuro e seco. Não coloquem no banheiro, porque no banheiro você tem aquela variação de temperatura quando você vai tomar banho. Aliás, nenhum medicamento deve ser guardado no banheiro por causa disso, por causa da variação de temperatura. O medicamento ele estraga mais rápido com isso, tá? E aqui um exemplo de óleo medicinal de alho, que é usado para combater fungo nas unhas. É só macerar o dente de alho, picar o dente de alho, deixar no azeite por 14 dias e depois ir pingando na unha 3 vezes ao dia, tá? E a outra preparação é tintura vegetal.
A tintura vegetal também não leva aquecimento. Eu gosto muito dessa forma de usar, né, as plantas por tintura. Então, você macera a planta, uma parte da droga para 10 partes de álcool, em geral, tá? E esse álcool também tem uma graduação específica, ou seja, um álcool 45, álcool 65, álcool 70. Então, vocês sabem por que é álcool 45, 65, 70? O que é isso? Eu vou explicar para quem não sabe. Um álcool 70%, o que significa? Que ele tem 30% de água e 70% de álcool naquela preparação. Né? O álcool 100% é só álcool. O 70% é 30% de água, 70% de álcool. Um álcool 65 são 65% de álcool e 35% de água. Tá? Então, é isso que fala da graduação alcoólica. Então, você macera a planta, coloca no álcool e deixa também guardado no vidro esterilizado, num lugar fresco, seco e escuro. Na tintura, cada planta, em geral, é uma parte de droga para 10 de álcool, em geral, o álcool é 65%. Só que cada planta tem uma monografia, digamos assim. No final, eu coloquei o local onde você acha a monografia de cada planta para você poder preparar uma tintura, se você quiser. E aí vem assim, tá vendo? O nome da planta, o hipérico, perfurato. E aí tem as características. Eu não botei, peraí. Tem as características. Aqui. A preparação da tintura mãe. A tintura é preparada por maceração, bababá. O álcool a 65%. Então, cada planta vai te dizer a graduação do álcool. Se precisar de mais quantidade de planta, também vai dizer aqui nessa monografia, tá? E no final eu coloquei o link para você achar todas essas monografias. O nome do livro é A Farmacopeia Homeopática Brasileira, está na 3ª edição, e lá você consegue achar, assim, todas as plantas que já tem algum estudo, que já se sabe como é que faz, enfim, está tudo lá. Eu trouxe também a questão dos fitoterápicos no SUS. Essa promoção de acesso aos medicamentos teve início em 2007, quando as secretarias estaduais e municipais disponibilizaram a espinheira santa, que é a Maitenus ilicifolia, e do guaco, Licânia aglomerata. Então, esses nomes, eu até esqueci de botar, deveriam estar em itálico, eu errei nisso. Esses nomes é que identificam exatamente que planta é aquela, né? Porque tem várias plantas parecidas. Então, assim, uma coisa que é difícil na fitoterapia é realmente identificar a planta. Porque elas são parecidas, elas são quase iguais, na verdade, né? Então, é complicado. Aí aqui tem a lista de todos os fitoterápicos que são oferecidos no SUS e quais são as indicações dele. Depois, se vocês quiserem, leiam, não vou ficar lendo cada um. Tem todos aqui. Então, assim, uma coisa que é importantíssima é que cuidados você tem que ter ao usar um fitoterápico. Primeira coisa, verificar se você pode tomar aquele chá, né, aquele fitoterápico. Por quê? Porque a planta interage com outros medicamentos, a planta interage com outras plantas. Então, veja se você não está tomando medicamentos.
Para que servem os medicamentos que você está tomando? Se a planta servir para a mesma coisa, possivelmente você vai ter aí uma interação, você pode passar da dose do alívio daquele sintoma e você pode sentir alguns outros sintomas que não estavam previstos. Outra coisa, não use a mesma planta por mais de 2 meses. Tomou 2 meses? Tô ótimo. Para, fica 1 mês sem tomar, depois volta. Então, assim, não tome a mesma planta por muito tempo. Tem plantas que você não pode usar nem mais de 1 semana. Então, toma cuidado com o tempo de uso e com a dose também, né? A dose... Procure saber qual é a dose boa, né, para você tomar daquela planta, daquele chá. Outra questão é a identificação da planta, que eu já tinha falado. Certifique que aquela planta é exatamente a planta que você está querendo usar, né? Eu conheço um caso de uma pessoa que achou um jiló no meio do mato, assim, pegou o jiló, levou para casa, a mulher preparou o jiló para ele e ele quase morreu por causa desse jiló, que não era um jiló, era outra coisa, que era igualzinho a jiló. Então, assim, é perigoso, né? As plantas têm muitas espécies, muitas particularidades. É legal você saber a procedência da planta para saber como é que ela foi regada, como é que é aquele solo. Se aquele solo recebe, por exemplo, lodo de esgoto, é perigoso porque o lodo de esgoto tem metal pesado. Então, aquela planta pode ser uma planta que absorva esses metais pesados pela raiz. E aí não adianta você lavar a planta, porque o metal pesado vai estar no sistema da planta. Então, não tem como tirar aquilo dali. E aí você está ingerindo metal pesado. Então, também é perigoso. E a outra questão se você comprar um fitoterápico pronto na internet, também tomar uns cuidados, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, outros cuidados que você tem que ter quando você já compra o preparado pronto na internet. Então, aqui eu também trouxe interações medicamentosas de algumas plantas. Vou dar um exemplo, a alcachofra. A alcachofra é excelente para desintoxicar o corpo. Ela baixa realmente colesterol, gordura do seu corpo. Só que ela é diurética. Então, se você estiver usando um medicamento diurético, você não tem que tomar cuidado para usar alcachofra. Entendeu? Quer ver, tem uma aqui. Por exemplo, aqui. O salgueiro. Ele é um excelente anti-inflamatório, analgésico, antitérmico. Né? Só que ele tem interferência, né, interação com o quê? Com paracetamol, aspirina e anticoagulante. Por quê? O paracetamol e a aspirina, por exemplo, são analgésicos e antitérmicos. Então, se você toma um analgésico antitérmico, né, como o paracetamol, e toma o salgueiro junto, você está ali aumentando muito aquele efeito, né? E, às vezes, também você pode fazer o contrário, você pode anular o efeito do medicamento, se aquela planta tem uma ação contrária. Queria até falar do paracetamol aqui também. O paracetamol é um medicamento que a gente encontra, eu sei que não é de planta medicinal, mas é importante. Eu considero importante. A gente compra paracetamol em qualquer esquina, qualquer farmácia, com a quantidade que a gente quiser. Só que o paracetamol, ele tem uma toxicidade muito grande. Então, não tome além da dose diária de paracetamol, que são, no máximo, estourando 4 comprimidos num dia. Porque você pode ter cirrose medicamentosa por paracetamol, tá? Então, lembrei do paracetamol agora, quis dar uma
falar sobre isso rapidinho. Agora aqui, cuidado com a internet. Olha o que eu trouxe. Redux Extra Forte emagreça até 15 quilos em um mês. Olha o rótulo do produto, não tem nada dizendo o que é. Atrás do produto tem a composição da cápsula. Cada cápsula contém essas ervas aqui. Até que aqui tem as quantidades. Agora, que tipo de carqueja exatamente é essa que tem aqui? Ele não colocou o nome científico da planta, né? Que planta é essa? Qual é o registro desse medicamento? Eu procurei em todo o anúncio dele, não tinha registro de medicamento. Você pode tomar essa planta? Por exemplo, uma pesquisa que eu fiz, o marmelinho. O uso excessivo pode provocar queda de pressão arterial ou desmineralização do organismo, como todo diurético. Então, é uma planta diurética. Você está tomando diurético, você pode tomar isso junto com o teu medicamento. O aloe vera. O uso prolongado do aloe vera pode causar prostração, cansaço, né, problemas renais. Você pode ter problema no seu sistema nervoso central, pode ficar meio apático, fraqueza muscular. A aloe vera não pode ser usada por pessoas com fragilidade no fígado, nos rins. Outra planta, a calunga, por exemplo. Consumo prolongado provoca rápido aparecimento de fibrose renal intersticial. É uma doença nos rins, né? Além disso, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer na bexiga. O nome do princípio ativo da calunga é ácido aristolóquico. Nunca tinha ouvido falar. Descobri agora com essa planta. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, precisa ter critério, tá? Para consumir esses produtos. Outro produto aqui, emagrecimento sem dieta. Geralmente é esse milagre que todo mundo quer, né? Emagrecer sem fazer dieta. 37 ervas. Não tem as ervas nesse anúncio. Que ervas são? Não tem. Aliás, tem. Tem aqui no meio, tem as ervas. Só que não tem nem a quantidade de cada erva, né? Então, o que é isso? O que isso você está tomando? Outro, gotas de desinchar, com efeito desintoxicante, não sei o que, seca a barriga. Aí aqui, eu tirei a foto de trás desse produto. Que quantidade tem de cada planta dessa? Tem registro? Não vi registro. E aqui as contraindicações. Por exemplo, eu peguei duas. Da cavalinho, também, o efeito diurético. É perigoso para pessoas que têm questões com rim, né? Quem tem insuficiência cardíaca também não pode tomar cavalinha. Pode irritar a mucosa do estômago, dependendo da quantidade que você toma, do tempo que você toma. E o sene também está contraindicado, em caso de gravidez, criança menor de 12 anos, apendicite, dor de estômago. Então, enfim, assim, tem contraindicação. É isso que eu quero trazer para vocês. Tomar cuidado com o que vocês acham na internet para vender, né? E para consumir. E aqui eu deixei os links úteis. Esse canal do YouTube, Autor da Própria Saúde, ele tem vários vídeos sobre quase todas as ervas. E ele é sério, é um trabalho sério, ele é bom. E ele fala das contraindicações, é excelente. A farmacopeia homeopática brasileira é onde vocês encontram todas as tinturas, todas as plantas, não todas do mundo, mas todas as estudadas, como preparar uma tintura de cada planta que vocês quiserem. Está aqui na farmacopeia. E esse livro gratuito, que é um tratado de plantas medicinais, ele é um livro, tem 400 espécies de plantas, para vocês darem uma olhada nas plantas e se divertirem um pouquinho, tá? Então agora a gente vai fazer uma meditação ao vivo, e aí depois a gente
eu tiro as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Foi um prazer. Tchau.